Gostaria de orar, irmãos, uma vez mais. Senhor, que o Senhor seja exaltado. Como já foi orado, como já foi dito, o Senhor é digno de receber toda a honra e toda a glória. Nós te adoramos como aquele que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós te adoramos também como nosso Rei, e nos colocamos, Senhor, nessa noite debaixo do seu senhorio. Nós nos declaramos os seus súditos. Nós nos declaramos, professamos que somos cidadãos do seu reino. Ah, Senhor, e é um privilégio podermos te servir. Nós queremos, Senhor, ser úteis nas suas mãos. Queremos deixar o Senhor montar sobre nós. Queremos, Senhor, nos submeter ao seu senhorio. Deixar o Senhor governar as nossas vidas. Te conhecer, Jesus, como nosso Salvador, como te apreciamos como nosso Salvador. Como apreciamos o fato de que o Senhor foi à cruz em nosso lugar. Como apreciamos o fato de que o Senhor tomou a senda estreita por nossa causa. Como apreciamos o fato, Senhor, de que o Senhor foi moído por causa das nossas transgressões. Ah, Senhor, vemos o seu amor nisso, Senhor. Vemos o seu grande amor nisso. E como apreciamos o Senhor como nosso Salvador. Ah, Pai, queremos apreciar o teu Filho também como nosso Rei. E por meio do Espírito, o Senhor possa nos conduzir a uma compreensão maior de que Jesus é também o nosso Rei. Queremos, Senhor, nos submeter ao seu governo, ao seu senhorio e deixar o Senhor controlar as nossas vidas. Perdoa, Senhor, a nossa teimosia. Perdoa, Senhor, a dureza do nosso coração. Perdoa, Senhor, por muitas vezes ainda querermos assumir o controle das nossas vidas. Queremos ser os reis de nós mesmos. Ó, Senhor, e muitas vezes até mesmo o rei dos outros. Ah, Senhor, queremos entender que o Senhor é o nosso rei. E sabermos, Senhor, pela experiência, o que é vivermos debaixo do seu governo, Senhor. Que o Senhor possa nos levar a isso, tanto na nossa vida pessoal, quanto na nossa vida congregacional. Nós queremos saber o que é isso. O que é sermos governados pelo Senhor. O que é vivermos debaixo do Senhor como nosso Rei. Fala mais ao nosso coração nessa manhã, Senhor, nessa noite. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, o meu encargo nessa noite é falar sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Queria ler com os irmãos dois textos dos evangelhos, o primeiro em Mateus, capítulo 21, eu te convido a abrir a Bíblia comigo. Vamos contemplar essa cena de Jesus entrando em Jerusalém como rei, humilde, montado em um jumentinho. Mateus 21, do 1 ao 11. Quem achou, lê comigo. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé,
ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Vamos ler a mesma porção em Lucas 19 também, irmãos. Lucas 19. O que lemos foi o relato de Mateus, agora vamos ver o relato da mesma cena, do mesmo evento em Lucas 19, a partir do 28 até o 44. Amém? E dito isso, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: Por que o soltais? Respondereis assim: Porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram: Por que o soltais? Responderam: Porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhe respondeu: Asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: Ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz,
Mas isto está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Ó Senhor, o encargo, como eu já falei, irmãos, é falar da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Antes de eu prosseguir, vamos orar uma vez mais? Ora com quem está do seu lado, ora abrindo o seu coração, ora pedindo para o Senhor falar com você ainda nesse tempo de comunhão. Clame ao Pai, clame ao Espírito, para que você possa tocar mais nesse rei humilde que nós acabamos de ler aqui. Senhor. Jesus. Amém. Eu quero lembrar os irmãos que o encargo que eu tenho compartilhado é com base nesse livro, A Vida do Senhor Jesus, do irmão Stephen Kahn. O que eu vou compartilhar nessa noite é com base no capítulo 11. O título é A Sua Entrada Triunfal. O irmão Stephen, ele diz que Jesus esteve, ele lembra, né, que Jesus esteve em Jerusalém muitas vezes, inúmeras vezes, e teve até uma ocasião em que Jesus entrou em Jerusalém em oculto, entrou de forma secreta. Não sei se os irmãos estão lembrados disso, mas no Evangelho de João, capítulo 7, diz que a ocasião era da festa dos tabernáculos, e os seus irmãos de sangue começaram a se dirigir a Jesus. O texto vai nos dizer que eles mesmos não criam em Jesus, mas eles começam a dizer para Jesus: olha, se você quer ser reconhecido, você não pode ficar aqui. Você não pode ficar aqui na região da Galileia. Vai lá para Jerusalém, vai lá para a região da Judéia. E então, se você quer ser reconhecido em público, você não pode realizar seus feitos aqui, você tem que ir lá. E essa foi a proposta, e o Senhor disse para eles que ainda não era o tempo dele. Mas os seus discípulos então vão para Jerusalém, vão até a festa dos tabernáculos, e depois de um tempo,
no versículo 10, João 7,10, fala assim: mas depois que os seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Foi desse jeito que Jesus subiu para Jerusalém nessa ocasião da festa dos tabernáculos. E essa foi aquela ocasião em que no último dia, o grande dia da festa, Jesus exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Mas a sua entrada em Jerusalém nessa ocasião foi em oculto, em segredo, em secreto, sem alarde. Nós vemos também na Bíblia, o último evento que nós tínhamos visto sobre a vida de Jesus foi a sua transfiguração. O Evangelho de Lucas, capítulo 9, narra a transfiguração do Senhor, e ainda nesse capítulo, nós vamos ver que depois que Jesus desceu, lembra do que é que mesmo que Jesus estava conversando com Moisés e Elias ali no Monte da Transfiguração? Sobre a sua partida. É isso aí, Zé, muito bom. Sobre a sua partida. E o texto de Lucas 9, nesse mesmo capítulo, que ele desce do monte, Lucas 9, 51, vai falar assim: e aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante, a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Quem olhava para o semblante de Jesus entendia que ele estava decidido a ir para Jerusalém. Aí fazer o que em Jerusalém, irmão? Morrer. Ser morto. Por causa dele? Por causa de mim e de você. Por causa de cada um de nós. É interessante, irmãos, porque se você pegar para estudar os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai perceber que a maior quantidade dos capítulos dos evangelhos, eles vão contar depois dessa resolução de Jesus de ir para Jerusalém. Olha para Lucas mesmo. No capítulo 9 fala que quem olhava para o semblante do Senhor via no semblante dele essa decisão, essa intrépida resolução de ir para Jerusalém. E o que os evangelhos nos contam é o que acontece depois disso. A maior parte dos evangelhos registram o que acontece depois disso, de Jesus tomar essa decisão de ir para Jerusalém. E então nós chegamos a esse momento em que Jesus entra em Jerusalém, mas não mais daquele jeito como foi em João 7. Lá ele entrou de forma oculta, ele entrou de forma secreta. Só que agora, nesses textos que nós lemos, como é que Jesus entra? De forma pública, de forma formal. E nós vemos que foi até mesmo algo planejado. Primeiro, Jesus manda os seus discípulos até Betfagé para pegar aquele jumento, para pegar aquele jumentinho. O Senhor diz o que ia acontecer, como eles deveriam responder, e tudo que acontece ali nessa entrada em Jerusalém foi algo planejado pelo Senhor. Daí o irmão possa considerar quais foram as razões para essa entrada pública do Senhor em Jerusalém, diferente do que foi antes. Por que isso aconteceu do jeito que aconteceu? Primeiro, isso aconteceu porque havia uma necessidade, por causa do testemunho, de Jesus ser apresentado publicamente como rei. Havia necessidade disso. Por toda a vida de Jesus, nós sabemos que Jesus, ele buscava publicidade.
Não, ele ficava postando no Instagram tudo que fazia. Jesus ficava postando nas redes sociais tudo que ele fazia. Ele fugia da publicidade. Nós sabemos disso, irmãos. Jesus fugia da publicidade. Ele ajudava lá alguém necessitado e postava lá nas redes sociais para ganhar likes. Não era assim que Jesus agia. Jesus ele não buscava publicidade. Mas nessa ocasião da sua entrada em Jerusalém, nesse momento, ele fez questão de que aquilo acontecesse de maneira pública. Antes, ele nunca havia demonstrado para as pessoas de forma tão explícita e tão clara que ele era o Messias prometido, que ele era o filho de Davi, que ele era o rei dos judeus. Como é que ele demonstrou isso? Foi por meio da sua vida, foi por meio da sua obra, foi por meio dos seus feitos. Mas o fato é que os judeus não reconheceram que Jesus era o Messias, que Jesus era o rei dos judeus. Eles não reconheceram. Então agora, irmãos, para não ficar nenhuma dúvida de quem ele é, ele planeja essa entrada em Jerusalém. Ele se apresenta de maneira formal e de maneira pública como Messias, como o rei deles. E isso é por causa do testemunho, e não poderia ficar nenhuma incerteza sobre isso. Quem é Jesus? Ele é o filho de Davi, o Messias. Ele é o rei dos judeus. Lucas 19, no trecho que nós lemos, olha na sua Bíblia, acompanha comigo aí, por favor. Lucas 19, a partir do 37, fala: E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz. Eles foram tomados pelo Espírito aqui, irmãos. Eles estavam muito alegres e de maneira jubilosa passaram a louvar a Deus pelos milagres que eles tinham visto. E eles começaram então a clamar: Bendito é o Rei, que vem em nome do Senhor, paz no céu, glória nas maiores alturas. E os fariseus que estavam juntos, o que eles fizeram, irmãos? O que eles falaram? Eles chegaram para Jesus e falaram o que para Jesus, hein? Mestre, repreende seus discípulos, manda eles ficar quietos. E o que Jesus fala para esses fariseus? Eu asseguro para vocês que se eu mandar meus discípulos calarem a boca, as pedras aqui vão louvar. Olha que coisa extraordinária, irmãos. Esse era o momento dele ser aclamado como o rei que vem em nome do Senhor. E até mesmo as pedras clamariam se os discípulos não clamassem naquele momento. Então essa é uma razão. Era necessário haver esse testemunho público. Uma segunda razão que o irmão apresenta é que isso aconteceu também para cumprir a profecia. Amados, é maravilhoso, é incrível como os judeus, muitos judeus hoje ainda têm dúvida, se negam a reconhecer que Jesus é o Messias. Mas quando você compara o Antigo Testamento, as profecias, isso é algo maravilhoso. Eu estou lendo agora um livro que fala os raios da glória do Messias. Eu acho que é isso mesmo, né? Os raios da glória do Messias, é isso aí. Estou lendo esse livro agora. E o irmão vai apresentando todas as profecias do Antigo Testamento e como elas se cumprem com exatidão em Jesus. E muitos judeus ortodoxos resistem a reconhecer que Jesus é o Messias. E aqui nós temos mais uma profecia, lá de Zacarias 9, versículo 9, que diz assim, ó: Alegra-te muito, ó filha de Sião,
exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. E o próprio Mateus, quando ele narra esse fato, ele diz que o que aconteceu ali, Mateus 21, versículos 4 e 5, ele diz: ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Então essa é uma outra razão de ter acontecido isso. Isso Jesus fez para se cumprir o que havia sido profetizado pelo profeta Zacarias. E ainda, irmãos, só mais uma coisa, né? É maravilhoso. Em Mateus fala que Jesus entrou montado num jumentinho, filho de uma jumenta, e quando os discípulos foram buscar, trouxeram tanto o jumentinho quanto a jumenta. Só que em Lucas, os irmãos prestaram atenção? Você prestou atenção, Edson? O que fala em Lucas de diferente? Em Lucas fala assim, ó, Lucas 19, versículo 30, dizendo-lhes: ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, olha agora, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Daí eu vou ler um testemunho que o irmão narra aqui. O Edson é alguém que teve experiência de ser domador, né? Eu fui até conferir com o Edson isso aqui. O irmão, ele conta assim, ó, ele fala assim: existe uma história verdadeira sobre um domador de cavalos que se converteu por causa de Lucas 19:30, que diz que ninguém jamais havia montado sobre aquele jumentinho. Ele jamais havia sido domado. Bem, se um animal nunca tiver sido domado, será possível montar sobre ele? Eu perguntei para você, Edson, é possível? Pegar um jumento que nunca foi domado e sentar sobre ele? Essa é a situação. Puxa vida, ele não deixa nem pôr o manto. Essa é a situação. Lucas nos diz que esse jumento jamais havia sido montado por homem algum. Então essa é a história desse domador de cavalos, que se converteu ao ler Lucas 19:30. Ele considerou assim: bem, se um animal nunca tiver sido domado, será possível montar sobre ele? Ninguém será capaz de fazer isso. Então, quando o domador de cavalos ouviu que o nosso Senhor Jesus montou num jumentinho que jamais havia sido domado, ele disse que isso só podia ser divino, porque nenhum homem seria capaz de fazer isso. A maravilha das maravilhas é que o jumentinho permitiu que o nosso Senhor Jesus montasse sobre ele, sem qualquer reclamação. E tem uma outra coisa, hein, Edson? Considera aí, havia uma multidão em volta disso. Qualquer animal ficaria agitado, mas nós temos aqui o Rei do Universo. E esse jumentinho permitiu, mesmo sem nunca ter sido domado, mesmo sem nunca ter sido montado por homem algum, ele permitiu que o Senhor Jesus montasse sobre ele. Louvado seja o Senhor. Isso é algo fantástico, né, irmãos? Ainda o irmão diz assim, que isso também aconteceu por causa do amor de Deus. Essa é a terceira razão, por causa do amor de Deus. Em Lucas capítulo 13, versículos 6 a 9, se os irmãos puderem abrir lá, Lucas 13, do 6 ao 9. É dito ali que Jesus proferiu uma parábola. E diz assim, ó:
Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos eu venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Por quanto tempo, irmãos, ele vinha procurando fruto? Por 3 anos. Jesus, no seu ministério, esteve andando ali, lidando com a nação de Israel, lidando com os judeus, realizando milagres. Por quanto tempo ele teve ali no seu ministério? Aproximadamente por esse tempo, irmãos, por 3 anos. E qual que era a expectativa dele? A figueira que representa a nação de Israel. E o que Jesus tinha de expectativa em relação à nação de Israel? Colher frutos. Mas tudo o que o Senhor viu foi apenas folhas, aparência, religiosidade, e não frutos, e não arrependimento, e não conversões. Mas aqui é interessante que nesse texto diz: ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e me ponha estrume. Então veja que aqui o viticultor, o que ele propõe é um último esforço na tentativa de fazer com que aquela figueira produza fruto. E Jesus, ao entrar em Jerusalém, o que nós vemos aqui é um último esforço por Jerusalém, é um último esforço, uma demonstração de amor, com a expectativa de que eles ainda produzissem algum fruto. O versículo 9 diz: se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Jesus ainda teve esse último esforço. Se restava alguma dúvida de quem era Jesus, agora ele deixou de forma pública, muito explícito, que ele era o filho de Davi, ele era o rei que veio em nome do Senhor. E ele veio nessa tentativa de um último esforço para fazer com aquela figueira que representa a nação de Israel, que representava Jerusalém. Ele tinha essa expectativa que eles reagissem, que produzissem um fruto. Mas nós sabemos, irmãos, que o amor do Senhor, apesar desse último esforço, foi também rejeitado. Os irmãos lembram da parábola da vinha? Que diz que mandou os servos, maltratou os servos, matou os servos. Daí o que o pai pensou? Vou mandar meu filho. Quem sabe enviando meu filho, eles vão respeitar, vão receber. Mas o que fizeram com o filho? Mataram. O povo de Israel mataram muitos profetas que foram enviados por Deus, e por fim, acrescentou-se ao pecado deles também matar o filho. O filho amado do Pai. Então, isso também foi um último esforço do amor de Deus ali por Israel. Para encerrar, irmãos, que lição que nós podemos tirar desse evento, que lição nós podemos tirar dessa lição, dessa palavra que nós tivemos comunhão aqui? Quem é Jesus? Eu pergunto para os irmãos, quem é Jesus, irmãos, de acordo com o que nós ouvimos aqui hoje? Fala mais forte aí, Davi. Quem é Jesus? O Rei. Ele é o nosso Rei. Que tipo de rei ele é? Ele é um rei igual aos outros? Qual que é a característica dele que está destacada tanto em Zacarias como em Mateus? Ele é o rei humilde. O que vem em nome do Senhor, Rei dos céus, mas tem essa característica. Humilde. Ele não entrou em Jerusalém montado num cavalo branco, como nós vemos aí, por aí.
mas ele entrou montado em um jumentinho. Ele é um rei que não veio para ser servido, mas ele veio para servir. A expectativa do povo de Israel em relação ao Messias é que ele viesse e restaurasse os tempos de glória, como foi nos dias de Davi, como foi nos dias de Salomão. Essa era a expectativa, que o Messias viesse e livrasse eles do jugo, da escravidão, do domínio romano. E eles não tinham clareza que estavam debaixo de um domínio muito maior, que era o domínio do pecado. E o Senhor Jesus vem, então, como aquele rei que vem em nome do Senhor, mas não de acordo com as expectativas dele, não de acordo com as ideias que eles tinham. Eu não sei qual é a ideia que você tem de um rei, mas este é Jesus, o nosso rei humilde, o nosso rei salvador, que veio ao mundo não para ser servido, mas para servir, para morrer, dar a sua vida em resgate de muitos, e restaurar e reconciliar o homem com Deus. Amados, para terminar esse encargo, gostaria de dizer isso para os irmãos. Nós precisamos conhecer Jesus como Salvador. É maravilhoso, o Evangelho de Lucas revela Jesus como o nosso Salvador, aquele que morreu na cruz para que nós recebêssemos perdão dos nossos pecados. Isso é algo tão maravilhoso. Quando nós olhamos para essa mesa e vemos esse pão, vemos esse cálice, irmãos, não podemos ficar indiferentes ao que esses elementos representam aqui. Representa o corpo de Jesus e o sangue de Jesus que foi derramado por nós na cruz. Quem é Jesus? Ele é o Salvador do mundo. Este é Jesus. Mas, irmãos, nós também precisamos conhecer Jesus como aquele que é o Rei, como aquele que é o nosso Rei. E como Rei, eu estava ouvindo uma discussão de alguns irmãos esses dias, que eles defendiam essa ideia de que não tem como separar uma coisa da outra. Eles usavam mais argumentos, não quero ficar falando tudo aqui para não confundir os irmãos. Mas uma das coisas que eles diziam é que não tem como separar o Salvador do Rei. Mas, irmãos, na experiência não é isso que eu tenho visto. Na experiência, o que eu tenho visto é que muitos querem Jesus como Salvador, mas não querem Jesus como um Rei. Não querem se sujeitar a Jesus, não querem se submeter a Ele, não querem o governo dEle. Ter experiência com Jesus como Rei exige isso. Para encerrar, eu queria ler nas palavras do irmão que ele diz aqui sobre isso. Ele fala assim, ó. Um dia, a reivindicação do nosso Senhor sobre nós como nosso Rei surgirá em nossas vidas. E quando esta reivindicação vier, qual será a nossa resposta? Responderemos nós de forma semelhante aos fariseus e aos governantes dos judeus? O nosso Senhor Jesus nunca usa força. Ele nunca se coloca a si mesmo como tirano. Ele é manso e humilde. Ele não se encaixa ao nosso conceito de reinado. Todavia, embora sejamos salvos, nós o desprezamos. Pensamos que podemos tratá-lo da forma que bem quisermos. Se precisamos dele, o chamamos. E caso não concordamos com ele, pedimos que ele se retire. Queremos fazer as coisas da nossa própria maneira. É assim que iremos responder à reivindicação do nosso Senhor como nosso Rei? Ou iremos responder-lhe como aqueles homens em Betfagé, quando o nosso Senhor precisou de um jumentinho,
eles deixaram que aquele jumentinho fosse levado para o Senhor. Respondemos nós à reivindicação do Senhor como rei, da mesma maneira que o jumentinho fez? Num sentido, somos aquele jumentinho. Como é aquela música que as crianças cantam mesmo? O Evânio é um jumento, é algo assim, não é? Num sentido, irmãos, todos nós somos um jumentinho. O Senhor precisa de nós. O Senhor necessita cavalgar sobre nós na sua entrada triunfal a Jerusalém. Estamos nós desejosos de nos submeter a Ele como aquele jumentinho? Sim, nenhum homem cavalgou sobre nós. Somos indomáveis. Se alguém tentar cavalgar sobre nós, nós derrubamos no chão. Não foi isso que você falou que faz? O animal tem ter sido treinado, né? Foi exatamente isso que o Edson falou para mim ali. Ninguém cavalgou sobre nós, mas será que estamos desejosos a permitir que Cristo cavalgue sobre nós? Estamos desejosos de carregá-lo em triunfo como rei a Jerusalém? Ninguém iria lembrar daquele jumentinho se a Bíblia não o mencionasse. O que aconteceu com aquele jumentinho depois de tudo isso? Nós não sabemos, mas ele foi usado pelo nosso Senhor para cumprir a profecia, o Rei vindo a nós. Estamos nós desejosos de sermos como aquele jumentinho? Será que somos como aquelas crianças inocentes e puras no templo de Jerusalém que clamavam: Hosana ao filho de Davi? Ou somos iguais aos fariseus que disseram: repreende os teus discípulos? Como reagiremos? Creio que um dia aquela reivindicação virá sobre nós. Se ainda não veio, virá. E como nós iremos reagir à reivindicação do nosso rei? É ele realmente o nosso rei? Temos nós permitido que ele governe as nossas vidas? Temos nos rendido a ele, obedecendo e submetendo a ele em todas as coisas? Louvado seja o Senhor. Vamos orar, irmãos? Pode falar. 3 anos para domar. Poxa vida. Incrível. E era um jumentinho, né? Incrível. Incrível. Senhor, nós te adoramos. Uma vez mais nós te bendizemos. Uma vez mais, Senhor, nós nos entregamos a ti. E renovamos, Senhor, a nossa consagração. Senhor, te bendizemos, Senhor Jesus, porque o Senhor é o nosso Salvador. Aquele que veio ao mundo, não para ser servido, mas para servir. Para dar a sua vida em resgate de muitos. Glória nós te damos, Senhor, porque nós estamos incluídos nesses muitos. Nós estávamos debaixo de condenação, perdidos, Senhor, nos nossos pecados. Nós reconhecemos que somos pecadores, Senhor. E estamos aqui participando da sua mesa não por causa dos nossos méritos, mas por causa da sua maravilhosa graça. Por causa do Senhor ter vindo a este mundo como o Rei da parte do Senhor, humilde, manso e humilde. Louvado seja o Senhor. Te adoramos, Senhor, porque a ti pertence todo o poder e toda a glória. A ti pertence todo o poder nos céus e na terra, até mesmo a criação reconhece isso. Até mesmo um jumentinho nunca domado
reconhece quem o Senhor é e se deixa montar pelo Senhor. Ó Senhor querido, nós te adoramos, Senhor, porque Tu és o Rei do Universo e ainda assim o Senhor se permitiu ser esbofeteado, ser cuspido e ser maltratado. O Senhor se submeteu a tudo isso. O Senhor poderia ter clamado ao Pai e Ele mandaria legiões de anjos para acabar com toda aquela palhaçada que aconteceu em Jerusalém. Jamais seremos capazes de compreender o Seu grande amor, ó Deus. Jamais seremos capazes de compreender todo o Seu esforço, todo o Seu empenho para poder colher frutos. Ah, Senhor, nessa noite que o Senhor possa olhar para esta assembleia e ver aqui os frutos do seu penoso trabalho. E que o Senhor verdadeiramente possa ficar satisfeito, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Nós queremos Te conhecer também como nosso Rei. Senhor, não queremos governar as nossas próprias vidas. Não queremos fazer as coisas simplesmente do jeito como queremos, tomar as decisões de forma independente do Senhor, Te acolhendo quando o Senhor nos diz palavras que nos agradam e nos rejeitando quando o Senhor nos censura, quando o Senhor nos diz não. Queremos ser aqueles que atendem quando o Senhor diz, eu preciso deles. Ganhe o nosso coração, Senhor. Que o Senhor possa trabalhar em nós, Pai, por meio do Espírito Santo, a obediência de Cristo. Que o Senhor possa nos dar, Pai, por meio do Espírito, a humildade de Cristo, a mansidão de Cristo, a flexibilidade de Cristo. Ah, Pai, queremos em tudo fazer a Tua vontade, Senhor, tanto na nossa vida pessoal quanto nesta assembleia. Que o Senhor possa nos fazer como esses jumentinhos que deixam ser montados pelo Senhor. Que o Senhor possa vir e estabelecer o seu governo nos nossos corações. Queremos, Senhor, nos submeter a Ti. Queremos, Senhor, tomar o caminho da obediência. Oh, nada temos a ver, Pai, com a desobediência de Lúcifer. Ele é o rebelde, ele não quis se sujeitar ao lugar dele. Senhor, nós não queremos o caminho de Lúcifer. Nós queremos a vida, Pai. Nós queremos, Senhor, nos submeter ao seu senhorio, ao seu governo. Nós sabemos, Senhor, que chegará um dia que todos, nos céus, na terra, e até mesmo os que estão debaixo da terra, vão se dobrar diante do Senhor. E toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Mas nós hoje, Senhor, voluntariamente, espontaneamente, queremos clamar, Jesus é o Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Paz nos céus e glória nas maiores alturas. Hosana aquele que vem em nome do Senhor. Os teus discípulos te louvaram, cheios de júbilos, e se eles não louvassem, até mesmo as pedras louvariam. Senhor, que a nossa língua seja destravada nessa noite, para que a nossa boca possa louvar ao Senhor. Amém.